Vamos fazer algumas questões sobre tiro vertical e queda livre. Um objeto é disparado verticalmente para cima, sabendo que aos 20 segundos ele alcançou uma altura de 80 metros, indique a velocidade inicial desse objeto, obviamente desprezando o atrito com o ar. Bom, as unidades estão corretas, o tempo está em segundos e a altura está em metros. Como isso é um tiro vertical para cima, nós vamos adotar o referencial positivo para cima. Isso significa que a velocidade nessa questão vai ser positiva e a gravidade, que nós vamos empregar aqui na fórmula, vai estar negativa, porque a gravidade aponta para baixo. Bom, isso é um exercício de MRUV aplicado a tiro vertical. E, portanto, nós vamos escrever aqui a fórmula da equação horária da posição em um MRUV num tiro vertical, que vai ser y é igual a y0 mais v0 vezes ΔT mais 1 meio vezes a aceleração da gravidade vezes o ΔT ao quadrado. E agora nós vamos substituir tudo aqui. A posição final desse objeto é 80 metros. Isso é igual. A posição inicial é 0. A velocidade inicial nós não sabemos. O tempo são 20 segundos, mais 1 meio, vezes a gravidade, que nesse caso é menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo ao quadrado, que são 20 segundos. Então, vezes 400. Agora precisamos resolver essa continha aqui. Então, aqui nós temos 80 é igual a 20 vezes V0. E agora vamos fazer essa multiplicação aqui. Nós temos 1 meio vezes menos 9,8 vezes 400. Resultado final, menos 1960. Temos que passar esse valor para o outro lado somando, ou seja, positivo, e depois dividir o resultado desse lado aqui por 20. Então, o valor de V0 será o 1960 positivo, que vai somar com 80, e esse resultado nós vamos dividir por 20. Resultado final, a velocidade inicial era de 102 metros por segundo. Então, nesse exercício aqui de tiro vertical, ele nos deu o tempo, está aqui, ΔT, ele nos deu a altura, que é o y, que é a distância recorrida pelo corpo, e nós sabíamos que a gravidade tinha um valor em módulo de 9,8 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso aqui, em módulo? Significa que esse é o valor sem considerar os sinais, porque ela pode ser positiva ou negativa de acordo com a orientação do referencial. Como nós escolhemos um referencial para cima, a nossa gravidade acabou ficando negativa. Próximo exercício. Em uma obra em construção, o Ricardo deixa cair um martelo desde um andaime que está a 10 metros de altura. Esse é o tempo inicial. Aos 8 segundos depois que o martelo tocou no chão, um outro trabalhador o vê e lança para cima novamente com uma velocidade de 7 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial com a qual esse trabalhador jogou o martelo para cima. Porém, o Ricardo não consegue alcançar o martelo e o martelo cai de novo ao solo. E ele pergunta, quanto tempo transcorre desde que o Ricardo deixou cair o martelo, ou seja, aquele tempo inicial, desde que tudo isso que ele começou a narrar aconteceu. Bom, existem muitos eventos aqui que acontecem em sequência. Como ele pergunta o tempo total, nós vamos calcular o tempo em cada um desses eventos e vamos somar tudo isso. Então vamos lá. O primeiro evento é que o Ricardo deixa cair um martelo desde 10 metros de altura. Então essa é a primeira coisa que acontece. O martelo cai com uma altura de 10 metros. Vamos colocar aqui caída livre, ou queda livre, a 10 metros. Isso é o primeiro evento que ocorre. Depois disso, ele fica no chão parado por 8 segundos antes de que o outro trabalhador jogue ele para cima. Então aqui nós temos no chão, ele fica durante 8 segundos. Este é o segundo evento. Depois, o trabalhador lança ele novamente para cima, então isso daqui é um tiro vertical.
onde ele lança com uma velocidade inicial v0 igual a 7 metros por segundo. Este é o terceiro evento. Porém, o Ricardo não consegue alcançar o martelo e o martelo cai novamente ao chão. Então, aqui nós temos de novo uma queda livre. Esse é o último evento. Bom, o que acontece aqui? Nós precisamos descobrir o tempo em cada um desses eventos e somar todos os tempos. Então, vamos começar em ordem. Então, como é que nós podemos fazer aqui nesse primeiro caso de queda livre? Nós vamos escrever a equação horária da posição, vamos colocar y é igual a y0 mais v0 vezes ΔT mais 1 meio vezes a gravidade vezes o ΔT ao quadrado. Nós sabemos que a posição final que ele vai alcançar são 10 metros. Ele vai partir de uma posição inicial, 0, que é lá em cima. Repare que eu estou colocando aqui o referencial para baixo. Então, tudo vai ficar positivo, tanto a velocidade como a aceleração da gravidade. A velocidade inicial, nesse caso, é 0, porque isso é uma queda livre. Então, o que vai sobrar aqui vai ser 1 meio vezes a aceleração da gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes o ΔT ao quadrado. O que nós queremos é o ΔT. Portanto, o resultado dessa conta será 10 dividido por meio, dividido por 9,8, apertamos igual, achamos 2,04. Agora tiramos a raiz quadrada desse resultado e vamos ter 1,43 segundos. Isso significa que o martelo levou 1,43 segundos para cair no chão. Perfeito. Então, nesse primeiro pedaço aqui, nós temos uma duração de 1,43 segundos. No segundo pedaço, onde ele está no chão, ele ficou 8 segundos. Não preciso calcular nada. Depois eu tenho que somar esse 1,43 mais os 8 segundos, mais os tempos que faltam. Então, vamos para o terceiro tramo dessa questão. Agora nós temos um tiro vertical para cima, que parte de uma velocidade inicial de 7 metros por segundo. Nós queremos saber quanto tempo esse corpo levou para chegar até o ponto mais alto, onde a velocidade final dele é 0, e vamos somar isso aqui com os tempos anteriores. Então, aqui o que nós podemos fazer é o seguinte: V é igual a V0 mais a gravidade vezes o ΔT. Muito bem. A velocidade final que ele vai alcançar nessa subida é 0. Quando ele chegar lá em cima, ele para. A velocidade inicial é 7 metros por segundo. Mas a gravidade, neste caso, como isso é um tiro vertical para cima, a gravidade vale menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ela é negativa porque o nosso referencial está indo para cima. Então, nunca esqueçam isso. Na queda livre, como esse primeiro exemplo aqui, o referencial é para baixo, fica todo mundo positivo. No tiro vertical, o referencial é para cima e a aceleração da gravidade fica negativa. Tudo isso vezes o ΔT, que é o tempo que ele vai levar para fazer isso. Então, nós queremos encontrar este ΔT. Esse 7 vai para o lado de lá como menos 7. Então, a conta que nós temos que fazer é menos 7 dividido por menos 9,8. E isso vai dar 0,71. 0,71 segundos. Agora eu vou fazer uma observação importante. Repare que depois que ele subiu nesse tiro vertical, ele tem uma queda livre, onde ele volta a cair novamente no chão. Se nós sabemos o tempo que ele levou na subida, esse tempo é o mesmo tempo que ele vai levar na queda. Então, nós já sabemos que ele levou 0,71 para subir. Quando ele sair lá de cima e cair no chão de novo, esse tempo também será de 0,71. Então, o que nós temos que somar aqui? Nós temos 1, 2, 3 e 4. São 4 eventos. O primeiro evento ele tem uma duração de 1,43 segundos. O segundo evento é quando ele fica 8 segundos no chão. O terceiro evento é quando ele sobe, e isso demora 0,71 segundos. E o quarto evento é quando ele desce de novo, que também demora 0,71 segundos. Nós vamos somar todos esses tempos e vamos ter o seguinte:
Somando tudo isso, nós temos 10,85 segundos. Então, tempo total vai ser 10,85 segundos. Próxima pergunta. Uma bola de futebol é lançada de modo que ela ascende verticalmente. Então, isso é um tiro vertical. Um espectador observa que a bola demora 6 segundos em alcançar a sua altura máxima. Nos deram o tempo. Determine a altura que alcança essa bola em metros. Muito simples. Vamos escrever a equação horária da posição, que é y igual a y0 mais v0 ΔT mais 1 meio vezes a gravidade vezes o ΔT ao quadrado. Nós já sabemos que, como isso é um tiro vertical, no tiro vertical a orientação é que tudo que vai para cima é positivo, portanto a velocidade aqui é maior do que zero e a gravidade é menor do que zero. Vamos substituir aqui os valores que nós temos. Nós sabemos a posição final? Não, isso é o que ele me pergunta. Nós sabemos a posição inicial? Sim, é zero. Nós sabemos a velocidade inicial? Não. Então nós ainda não podemos completar esta fórmula. Para nós podermos utilizar essa fórmula, nós precisamos saber a velocidade com a qual essa bola de futebol foi lançada. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é V é igual a V0 mais gravidade vezes ΔT. Isso vai nos dar a velocidade. Nós já sabemos que a velocidade final é zero, porque é a altura máxima que essa bola alcança. Ele diz aqui, alcançou a altura máxima. Na altura máxima, a velocidade final é zero. Então, zero é igual à velocidade inicial mais a gravidade, que nós já sabemos que no tiro vertical é negativa, menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo, que nesse caso são 6 segundos. Quanto vai dar, então, a velocidade inicial? Vai dar 6 vezes 9,8. 58,8 metros por segundo. Agora sim, tendo esta velocidade inicial, nós podemos substituir este valor aqui e resolver a equação para encontrar a altura que ela alcançou. Então aqui vai ficar a altura final, y, é igual. A altura inicial é zero, a velocidade inicial é 58,8 metros por segundo, vezes o tempo, que são 6 segundos, mais 1 meio, vezes a aceleração da gravidade, que é menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, ela é negativa por causa do referencial, e vezes o tempo ao quadrado. O tempo são 6 segundos, portanto, vezes 36. Temos que resolver isso para encontrar a altura. A altura será 58,8 vezes 6 mais 1 meio vezes menos 9,8 vezes 36. Resultado final, 176,4 metros de altura. Essa foi a altura alcançada pela bola. Outra pergunta. Desde uma altura de 80 metros, a Laura deixa cair uma garrafa de plástico. Bom, então já sabemos a posição inicial da garrafa, de 80 metros de altura. Ao mesmo tempo, desde a base desse lugar onde ela está, um ecologista enfurecido, porque ela jogou uma garrafa de plástico no chão, lança uma pedra verticalmente contra a Laura com a velocidade de 40 metros por segundo. Então entendam, aqui nós temos uma queda livre da garrafa e nós temos um tiro vertical da pedra. A pedra vai para cima em direção à Laura e a garrafa vai para baixo. Calcule a que altura se encontra a pedra aos 2 segundos de ser lançada. Muito bem. Ele somente nos está perguntando sobre a pedra. Então, nós sabemos que essa pedra saiu com uma velocidade inicial V0 de 40 metros por segundo. Então, nós temos um tiro vertical, onde o que nós queremos encontrar é a altura. Vamos escrever a equação horária da posição para um tiro vertical. Y é igual a y0 mais V0 vezes ΔT mais 1 meio vezes a gravidade vezes o ΔT ao quadrado. Em um tiro vertical, meu referencial é para cima,
Então, tudo que for para cima é positivo. Aqui o que nós vamos ter é uma velocidade positiva, maior do que zero, e a gravidade nós vamos tomar como negativa. Vamos substituir os valores aqui. A altura que a pedra vai alcançar é o que nós queremos. Ela saiu de uma altura inicial zero, ela saiu do chão, com uma velocidade inicial de 40 metros por segundo, vezes o tempo que ele quer saber, aos 2 segundos, mais 1 meio, vezes a aceleração da gravidade, nesse caso menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo, que são 2 segundos, ao quadrado. Pronto. Isso vai nos dar a altura que essa pedra alcançou. Então aqui nós temos 40 vezes 2 mais meio vezes menos 9,8 vezes 4. Tudo isso dá um resultado de 60,4 metros. 60,4 metros de altura. Bom, reparem que essa questão tem muitos distratores, porque tudo que ele falou ao princípio, a Laura deixou cair uma garrafa de plástico, isso não serve para nada. Saber a altura onde está a Laura também não serve para nada, a não ser que ele tivesse perguntado se em 2 segundos a pedra alcançou a Laura ou não. Nesse caso, não alcançou, porque a pedra chegou a 60 metros e a Laura estava a 80 metros de altura. Mas nada disso importa. Esse problema todo se tratava de um tiro vertical. A primeira parte do exercício era meramente ilustrativa, não tinha utilidade nenhuma na resolução. Um pirata dispara um canhão da proa do seu barco diretamente para cima. A proa é a parte da frente do barco. A bala sobe com uma velocidade inicial de 540 km por hora. Nós não trabalhamos em quilômetros por hora. Então, esses 540 aqui precisam ser divididos por 3,6. E nós vamos encontrar 150 metros por segundo. Isso é a velocidade inicial da bala de canhão. O pirata se sente com confiança de que o seu barco é suficientemente rápido para avançar o necessário antes que a bala o alcance na sua queda. Bom, o que nós temos que fazer aqui é determinar o resultado do experimento do pirata, sabendo que o barco avança em linha reta com uma velocidade constante de 7 km por hora. De novo, não trabalhamos em quilômetros por hora. 7 dividido por 3,6 vai dar 1,94 metros por segundo. E ele está me dizendo que o barco tem um tamanho de 50 metros. Então vamos representar o que está acontecendo aqui. Nós temos um barco aqui. Esse barco se move, né, no sentido da esquerda para a direita. Esse barco tem um tamanho de 50 metros. E na proa, na parte da frente do barco, existe um canhão. E esse canhão vai disparar uma bala de canhão para cima. É óbvio que essa bala de canhão vai subir, chegar no ponto mais alto, onde a velocidade é zero, e em seguida ela vai descer, seguindo uma queda livre. Então, depois que ela subir e alcançar o ponto mais alto, ela vai descer, voltando para sua posição original. O que o pirata está apostando é que, no intervalo de tempo que a bala leva para chegar ao seu ponto mais alto e voltar para o seu ponto original, o barco já vai ter passado por esse ponto, por essa região. Ou seja, esse barco vai ter caminhado para a direita pelo menos 50 metros. Então as possibilidades são: ou o barco caminhou mais de 50 metros e escapou da bala de canhão, ou o barco caminhou menos de 50 metros e foi atingido pela bala de canhão. O que nós temos que fazer é verificar o que aconteceu com esse barco. E para fazer isso é muito simples. Nós vamos ver, desde o momento que a bala de canhão foi disparada até o momento que ela voltou para o mesmo ponto, quanto tempo ela levou. Depois, nós vamos ver o movimento horizontal desse barco, o quanto ele se moveu nesse mesmo tempo até que a bala voltou para o mesmo lugar. Se ele tivesse movido mais de 50 metros, ele escapou. Se ele tivesse movido menos, ele foi atingido. Então vamos fazer isso. A primeira coisa que nós temos aqui é um tiro vertical para cima. Nós sabemos que no tiro vertical para cima, nosso referencial é para cima, o que faz com que a velocidade seja maior do que zero e a gravidade seja negativa. Vamos substituir isso na fórmula.
nós temos uma fórmula que é a equação horária da velocidade para o mr e o v, nesse caso, para o tiro vertical, que é velocidade é igual a velocidade inicial mais a gravidade vezes o ΔT. Bom, a velocidade final num tiro vertical é zero. Quando ela chegar lá em cima, ela para. A velocidade inicial com a qual ela foi lançada é de 150, mais a aceleração da gravidade no tiro vertical, nós já sabemos que é negativa, menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo, que é o que nós queremos descobrir. Quanto tempo ela levou para chegar até lá em cima. E esse resultado será 150 dividido por 9,8, ou seja, 15,3 segundos. Então, em 15,3 segundos, a bala chegou na sua altura mais alta, na sua posição mais alta. Quanto tempo ela leva para chegar da posição mais alta até a posição original onde ela estava quando ela foi lançada? Resposta: o mesmo tempo. Então, o tempo total para que essa bala de canhão volte à sua posição original vai ser 15,3 segundos vezes 2, ou seja, 30,6 segundos. Este tempo aqui é o tempo que a bala leva para voltar para a posição original. Agora nós temos que descobrir se o barco vai estar ainda passando por essa posição original ou se ele já vai ter passado. Para fazer isso, nós precisamos ver o movimento do barco. O barco se move em linha reta com velocidade constante. Então, o barco se move em um MRU. A única fórmula de MRU é x é igual a x0 mais a velocidade vezes o ΔT. Então, nós temos a posição original desse barco, vamos dizer que seja zero. A posição final é o que nós queremos encontrar. A velocidade do barco é constante, vale 1,94 metros por segundo, vezes o tempo que nós já calculamos de 30,6 segundos. Qual vai ser a posição final desse barco? 30,6 vezes 1,94, que vai dar 59,4 metros. O que significa isso? Isso significa que o barco escapou da bala de canhão por 9 metros. Escapou por pouco. Agora vamos ler as opções. Aqui diz: a bala alcança o barco nos 15,3 segundos do disparo. Isso está errado, porque no segundo 15,3 a bala está chegando lá em cima, na posição mais alta. Então isso daqui é incorreto. A bala cai atrás do barco passados 30,6 segundos do disparo. Essa é correto. A bala cai exatamente 9,4 metros atrás do barco. Então o barco conseguiu escapar da bala. Vamos ver as outras. A bala alcança o barco depois de 30,6 segundos do disparo. Isso está errado. A bala realmente alcança sua posição original nos 30,6 segundos, porém o barco não está mais aí. O barco já atravessou essa posição. E depois a bala cai atrás do barco passados 15,3 segundos. Não, nós já vimos que nos 15,3 segundos a bala está lá em cima na sua posição mais alta. Então, nesse exercício nós temos dois movimentos. Um movimento vertical e um movimento horizontal. O movimento horizontal era do barco e o movimento vertical era da bala de canhão. A bala de canhão ela passou por um tiro vertical para cima e uma queda livre para retornar à sua posição original. Nós já sabemos que o tempo que ela leva para sair da posição original até o ponto mais alto é o mesmo tempo que ela leva para cair de volta à sua posição original. Por isso nós calculamos o tempo de subida, multiplicamos por 2, achamos o tempo total, e aí calculamos quanto foi que o barco andou na horizontal durante esse tempo. Como ele andou mais do que o tamanho dele, isso significa que quando a bala voltou para a posição original, o barco já havia passado.